Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje nós vamos falar aí para você se já viu que as primeiras moedas cunhadas no território brasileiro não foram cunhadas por portugueses. Isso é muito maluco, isso é muito interessante. Por isso que eu gosto de estudar numismática e correlacionar isso com a história, né? Você já pensou a hora que o seu filho ou um amigo seu estiver aí estudando a invasão holandesa no Brasil, tanto de coisa que você tem para contar para ele sobre isso, que as primeiras moedas do Brasil foram cunhadas no Brasil pelos holandeses nesse período de invasão? Você vai contar isso para ele e você vai explicar para ele que essas moedas eram conhecidas como moedas obsidionais. Fernando, eu nunca ouvi falar essa palavra, ou eu já ouvi falar essa palavra e não tenho nem ideia do que isso significa. Então hoje você vai entender, para a hora que você for falar que as moedas holandesas eram obsidionais, você não passar vergonha e falar que era o formato dela, viu? Vamos lá comigo, eu vou te acompanhar nesse estudo, vem! Então, bora lá. Agora que você já sabe que essas moedas foram as primeiras moedas cunhadas no Brasil, vamos entender por que elas se chamam moedas obsidionais. Você nunca teve curiosidade de entender esse nome? Obsidionais? O que significa obsidional? Bora entender? Olha só. As moedas cunhadas pelos holandeses em Pernambuco nos anos de 1645 e 46 e posteriormente, sob o cerco de 1654, foram as primeiras cunhagens efetuadas em território brasileiro com o nome Brasil. Tá vendo lá? Ano Brasil. Elas eram batidas em placas romboidais de ouro, contendo a indicação dos valores de 12, 6 e 3 florins. Moedas de ouro de 12, 6 e 3 florins. Aonde está escrito 12? Aqui em cima. Fernando, mas X e I é 12? Sim, algarismo romano. X significa 10, o I significa 1. Então somou isso daí e deu 12. Bora lá. E as de prata no valor de 12 soldos. A única que é autêntica. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre essa frase. No valor de 12 soldos, única autêntica. As letras GWC são a sigla da Companhia das Índias, Companhia Privilegiada das Índias Ocidentais. Empresa majestática de capital misto, ou seja, empresa que tinha dinheiro da coroa e empresa que tinha dinheiro de particular, com plenos poderes concedidos pelo governo holandês, inclusive para bater moedas nos territórios ocupados, conhecidas como moedas obsidionais, moedas de emergência ou de necessidade do invasor. Se você jogar aí no seu dicionário o significado de obsidional, você vai ver que é exatamente isso, moedas cunhadas sob cerco. Então, para necessidade do invasor. Então, o governo holandês, a Companhia das Índias Ocidentais, invadiu o Brasil em um momento em que o Brasil estava passando por dificuldades. Lembra que Portugal fazia parte, tinha sido assimilado pela Espanha? Pois é. Então, olha só. Essas conhecidas como moedas obsidionais foram as primeiras cunhadas no Brasil e são muito raras. Fernando, mas eu já vi muita dessa à venda. Depois eu vou te explicar por quê.
São destacadas das demais moedas pela sua forma romboidal e pela pouca espessura, são moedas finas. O que é forma romboidal? Ela parece a moeda de R$1 que você tem na sua carteira? Ela é redondinha? Tá vendo que não? Tá vendo que ela é quadradinha, em forma de losango aí? Ela só não é, a gente só não pode falar que é quadrada porque ela não tá deitada. Ela não é assim, ó. Se ela fosse assim, ela era quadrada. Aqui ela tem forma de losango, ela tem uma forma romboidal. E são peças finas, não são peças grossas. O segundo período de cunhagem emergencial, nós falamos que foram dois. Um lá na invasão, em 45 e 46, e o segundo, diante da iminente derrota dos holandeses pelos portugueses, no final de 1653 e início de 1654. Ocasião em que foi determinado pelo Alto Conselho da Companhia das Índias Ocidentais a cunhagem de moedas de prata. Apenas o valor de 12 soldos é considerado autêntico, raríssimo, e do qual se tem notícia de apenas 3 exemplares. Fernando, mas eu já vi tanta moeda de prata dessa, eu vou te explicar mais para frente. Fica tranquilo. Agora, a ideia hoje era te explicar o porquê do obsidional. Você entendeu? Moeda cunhada sob cerco. Beleza? Um forte abraço e vamos juntos.